Olá, sou Luza Nery Cruz, médica endocrinologista e esse é o Médicos em 3D. De médico para médico, nesse espaço, nós vamos fazer um debate, tentar tirar algumas dúvidas e, por último, te dar algumas dicas. Meu convidado de hoje é o Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior. Luiz Alberto Sobral é médico ginecologista, mastologista, atual presidente da Sociedade de Mastologia da Regional Espírito Santo e também professor de medicina da UFES. Uau, quanta coisa, hein, Sobral? É verdade. Tudo bem? Obrigada por estar aqui. É um prazer, Luza. Sobral, eu estava pensando aqui, meditando nos últimos tempos sobre a passagem do tempo, né? E você, nós nos conhecemos há tantos anos, você foi meu professor da UFES. Na verdade, você deu uma aula para uma geração, não é isso? É verdade. Desde 94, né? São 20 e poucos anos. A gente fez essas contas, né? 26 anos. Me conta, como é que é essa história de estar perto do aluno de medicina? E seu filho agora é aluno de medicina, não é isso? É, o Gabriel, o caçula. Olha, Luza, é muito gratificante você ser professor, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, para os meus filhos, e eu acho que vale para todos os ouvintes também, um dos segredos da vida é a gente se manter num estado contínuo de aprendizado. A gente está sempre aberto para aprender alguma coisa. Se ouve falar que está acontecendo alguma coisa, você vai ali olhar e tudo. E ser professor de medicina te permite isso, esse contato com o aluno, né? Recentemente, dando aula, os meninos falaram, não, esse paciente faz acompanhamento e ele tem a síndrome de nenhum. Então, assim, você está sempre aprendendo alguma coisa, né? Se você tiver esse estado de aprendizado contínuo ligado. E dar aula é isso, é uma troca, né, de aprendizado muito grande. Importante, né? Nosso papo hoje é sobre câncer de mama, né? Que é a sua área principal que você atua. E eu tenho um amigo que fez ginecologia e ele falava uma coisa interessante para mim. Ele falava assim, que a ginecologia era uma área muito festiva, muito alegre, muito leve, geralmente cercado de muita alegria, né? O nascimento de uma criança, quando a gente fala da obstetrícia. Mas esse lado é um lado mais sombrio, não é isso, Sobral? Sem dúvida. Me conta como é que é isso. É você que entrega esse diagnóstico? As pacientes já vêm com o diagnóstico? Como é que é esse primeiro contato? Fala pra gente. Olha, no consultório eu recebo pacientes que têm suspeita, né? E muito delas, eu acho até legal falar assim, de cada 4 nódulos que a paciente se apresenta com uma queixa de nódulo, apenas um é maligno, né? 3 são benignos. E quando a gente faz a biópsia, a gente que fica responsável pelo resultado. E também algumas pacientes que já vêm com a biópsia pronta, né? Já foram biopsiadas em algum outro serviço e vêm buscando orientação, buscando ajuda. O diagnóstico de câncer não é lidar com a morte, mas o diagnóstico de câncer é um diagnóstico que traz a paciente para essa possibilidade de morrer, né? Uhum. Então, o primeiro momento que a gente tem que passar ali, né, é conversar com ela sobre que, na verdade, é uma doença que tem cura e que, se a gente submeter ela aos tratamentos disponíveis, que hoje em Vitória a gente tem praticamente para fazer tudo que se faz nos Estados Unidos ou em São Paulo, ela vai ficar boa. E ao ficar boa, ela vai ter toda uma vida pela frente para poder viver bem, né? Então, assim, na primeira consulta vem muito essa questão do medo da morte e a gente tem que trabalhar bem que essa é uma doença curável. Me fala em relação à pandemia que a gente está vivendo. Você acha, tem dados estatísticos, a sua vivência também, a sua experiência, os pacientes estão chegando pior no consultório, o tratamento está sendo mais difícil, foi dificultado pela pandemia, sim ou não? Sim, já existem dados bastante robustos, né? Por exemplo, em relação à mamografia, que é um exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, em 2018 e 2019, houveram 1 milhão de exames feitos a mais que em 2020, em função da pandemia. O Ministério da Saúde até lançou uma campanha para tentar recuperar isso agora no final do ano. E aqui eu aproveito para poder dizer à mulher que se tiver mais 40 anos e não fez mamografia no último ano, procure, né, um serviço para que possa realizar seu exame. O Ministério da Saúde pelo SUS está realizando um mutirão e quem tem plano de saúde pode procurar também as suas operadoras, porque a pandemia realmente desestruturou a assistência a outras doenças.
E prova disso é que nós estamos acabando recebendo no consultório e também lá no SUS, no ambulatório nosso de mastologia lá do UCAM, casos mais avançados, que as pacientes ficaram sem o acesso ao diagnóstico ou ficaram com medo também de procurar, né, o hospital nesse período da pandemia. E assim, a técnica mudou, né? Você vai para essa parte mais cirúrgica, né? Que é a sua parte. Então, assim, a gente vê que a pessoa, tem gente que faz quimioterapia primeiro, não é isso? Sim. Rádio primeiro ou cirurgia primeiro. E lá antes, primeiro a gente fazia a mastectomia, não era isso? Retirada e depois a reconstrução. E agora parece que é tudo junto, não é isso? Exatamente. Você acha que é melhor? Essa técnica foi melhor? Então, a reconstrução mamária imediata, para aquelas pacientes que vão fazer mastectomia, ela se comportou como um resultado melhor sob o ponto de vista da qualidade de vida. Não há aumento na sobrevida, mas a qualidade de vida melhora. E também não há diminuição, então é sempre uma oferta, né? E hoje a gente dispõe também de procedimentos que já são minimamente invasivos. Dependendo do tumor, você pode ressecar só o setor onde o tumor está, ou o quadrante da mama onde ele está, fazer a pesquisa do linfonodo sentinela e não esvaziar toda a axila, como a gente fazia rotineiramente anos atrás. Então houve muitos avanços. E a própria quimioterapia, muitas vezes sendo feita antes da cirurgia, permite que as cirurgias não sejam mais conservadoras. Não agressivas, né? Exato. Cirurgias são menores agora. Menores. No próximo bloco, nós vamos falar do que há de mais moderno em termos de mastologia e de ginecologia. Até já! Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Esse é o Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E nosso convidado de hoje é Luiz Alberto Sobral, mastologista e ginecologista. Sobral, me fala um pouquinho. A gente está diante do câncer, que é uma doença milenar, né? Fica parecendo que a gente está perdendo o jogo, não fica parecendo? Não tem nada de novo. A medicina evolui, mas parece que o tratamento... Às vezes dá essa impressão que o tratamento não está indo na mesma velocidade que a medicina vem vindo. Você acha que é isso mesmo? Ou tem coisa nova? Conta aí pra gente. Não, eu acho que tem bastante novidades, né? E hoje, desde a descoberta do genoma, você tem estudos genéticos que podem permitir tratamentos cada vez mais personalizados para pacientes com câncer. Não só na área da mastologia, como em outras áreas, e que também permite você tratar de forma personalizada cada paciente. Então, eu acredito que a avaliação genética seja uma novidade que traz mais esperança e melhores dias em relação à condução dos pacientes que poderiam ter câncer e às vezes a gente consegue evitar através de algumas estratégias, né, de combate a essa doença. Dentro desses marcadores genéticos, nós tivemos aquele exemplo, né? A gente estava até conversando, que foi a Angelina Jolie, né? Que ela usou desses marcadores e fez mastectomia, não foi isso? Preventiva, é isso? Exato. Explica um pouquinho como é que foi esse caso. Então, a Angelina Jolie, ela tinha uma mutação, né? Uma doença genética que dava a ela uma chance de ter câncer de mama até de 70%, né? E de ter câncer de ovário em torno de 50%. Então ela optou por uma cirurgia redutora de risco. Ela fez a mastectomia profilática bilateral com reconstrução mamária imediata e fez também a esterectomia com salpingo-oophorectomia para a prevenção do câncer ginecológico. Essa é uma das estratégias que se pode fazer quando se reconhecidamente você tem alguma síndrome genética. No Brasil, a gente tem um estudo recente que mostra que aqui alguns genes são mais presentes. Além do BRCA1 e do BRCA2, tem o PTEN e tem alguns outros genes. E a descoberta desses genes pode selecionar os pacientes ou para cirurgias redutoras ou mesmo para rastreamentos especiais mais adequados, mais próximos daquela paciente. Como eu falei, individualizando bem o tratamento. Então, em endocrinologia, a gente tem um marcador para um câncer que é o câncer medular. E tem famílias inteiras que têm esse marcador, né?
Então, por exemplo, tem uma família capixaba nossa, que todo mundo que nasce nessa família, a gente estuda esse gene, que é o RET. Então, se tem RET positivo, se tem um gene positivo, vai para a tiroidectomia. Seria mais ou menos assim no câncer de mama? Exatamente. Você estudaria a família daquela pessoa? Exatamente. Por exemplo, se nasce uma menina naquela família, estudaria os meninos também? Me fala. No caso do câncer de mama, tem alguns fatores que chamam a atenção. Por exemplo, se a mulher teve câncer de mama antes dos 35 anos, ela já deve fazer o estudo genético, porque se ela for portadora, obrigatoriamente não vão pesquisar outros familiares da família dela. Uhum. Se ela teve um parente de primeiro grau que teve câncer de mama bilateral, também deve ser feito teste genético. Câncer de mama em homem normalmente está relacionado à mutação do BRCA1. Então, esses pacientes que são filhas desse homem também devem fazer a pesquisa da mutação. E alguns tipos especiais de tumores também são tumores mais frequentemente associados. Então, eles nos orientam quais pacientes obrigatoriamente devem fazer o teste genético para essa tomada de decisão de cirurgia redutora de risco, sim ou não, ou de um rastreamento mais próximo, começando mamografia antes, associando ressonância magnética. São estratégias, como eu te falei, personalizadas. É muito individual isso, né? Exatamente. Não seria uma coisa populacional, né? Vamos estudar genes para todos. É para uma pessoa específica ou para uma família específica. E aí a história familiar, o heredograma, com a repetição do mesmo câncer, né? Ou quando nós temos de lixa, por exemplo, que tem um câncer de estômago, câncer intestinal, o de mama e ovário, e aí vai repetindo em várias gerações, também nos indicam que aquela paciente precisa ser estudada, né? Agora, saindo um pouquinho do câncer de mama, eu sei que você está namorando agora a cirurgia robótica, não é isso? Já está noivo ou já casou? Me conta desse relacionamento. Estou casado e realmente bastante empolgado com o que a cirurgia robótica trouxe, né, de novo para a gente, em termos assim, de uma visão 3D bastante ampliada da anatomia, preservando a inervação dos tecidos com muito mais segurança, né? Além de permitir movimentos mais delicados com um pós-operatório, então muito mais satisfatório para o paciente. O trauma cirúrgico é melhor, a anestesia também para a robótica dá um conforto maior para os pacientes no pós-operatório, de maneira que a robótica já é uma realidade no estado, no Espírito Santo, e é um avanço que chegou também para ficar. E para quais pacientes ou para quais patologias que você indicaria a cirurgia robótica? Olha, a cirurgia robótica para aquelas cirurgias na área da ginecologia, né? Para aquelas cirurgias de endometriose profunda, cirurgias mais complexas que pegam a inervação profunda da pelve, você consegue preservar melhor essa inervação. Na área de cancerologia também, né? Para você pesquisar linfonodo sentinela, para você fazer traquelectomia radical com a cirurgia conservadora do útero para mulheres jovens que ainda querem engravidar. Então tem uma ampliação de cirurgias, normalmente as cirurgias complexas. Na urologia e na cirurgia geral tem ampliado muitas indicações, e a cirurgia robótica, hoje nós temos 2 hospitais em Vitória que já estão fazendo, né, de maneira que já é uma coisa acessível aos nossos capixabas. Sobral, todo mundo que vem aqui a gente pede para dar uma dica. E eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente hoje. Então, esse ano o tema da campanha do Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia é o quanto antes melhor. Mas o quanto antes melhor no sentido de preservação da vida, né? Então, quanto antes o diagnóstico, melhor, mas não só o diagnóstico, quanto antes a prevenção, melhor. Então, a prática de atividade física, o quanto antes melhor, a adoção de uma alimentação saudável, o quanto antes melhor, o combate à obesidade, o quanto antes melhor, porque essas são dicas poderosíssimas de preservação da vida, da qualidade de vida e da prevenção de muitas doenças, não só da mama, como do coração. Vocês, como endocrinologistas, sabem muito bem disso. Isso aí, muito obrigada por essas dicas, muito obrigada pela sua presença, Sobral. Eu fiquei um pouquinho triste porque você falou que abandonou a obstetrícia, já que você faz parte da minha história, né? Me ajudou a colocar meus filhos no mundo. Te agradeço muito por ter estado aqui comigo hoje. Tá bom? Muito obrigado, é um prazer, uma alegria. Esse foi o nosso Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas, e até o nosso próximo encontro.